Boa noite a todos e a todas. É importante essa iniciativa aqui, né? Dessa conversa, justamente nossa aqui nesse prédio, né? Um prédio ocupado pelo Sem Teto, aqui na 9 de julho, né? E a gente tratar desse tema da luta pela moradia e luta pela terra, que na verdade caminham juntas, né? A terra e a moradia, ela caminha junto. A questão da terra na sociedade capitalista é uma questão profunda, né? Porque a terra, na realidade, ela é usada para o acúmulo de riquezas, de capital, né? A gente fala que nós estamos envolvidos em todos os seus aspectos pela questão da renda da terra, né? E essa extração da renda da terra é o que provoca esse grande problema urbano e especialmente problema habitacional. Nós falamos aqui que tudo envolve a renda. Sim. Então, a questão da renda da terra que eu falo, né? Eu falo assim que, eu não, né? Os teóricos aí, né? Falam que tudo envolve a renda da terra. Nós falamos assim, você compra no meio urbano, você compra a blusa, que tem renda da terra, né? Você vai tomar um café na padaria, tem renda da terra, né? Os especialistas falam que São Paulo, ele gera uma renda da terra de aproximadamente de 40 bilhões, né? Porque tudo que você faz tem a renda da terra. Então, no sistema capitalista, a terra, ela tudo. A gente fala assim que quem tem a terra tem o poder. Quem tem a terra, que sumiu aqui? Quem tem a terra tem o Estado, né? Se fala isso daí. E esse fenômeno é o que gera esse grande problema habitacional. Eu não estou dando sorte aqui, peraí. Alô? Deu? Que gera esse grande problema habitacional. Então, o que ocorre? É claro que à medida que a terra ela é um bem do comércio, o poder econômico vai se apropriando de todos os espaços e tomando esses espaços para obter a renda da terra, né? E então, se você observar as cidades, elas vão sendo apropriadas pelo poder econômico. E os trabalhadores acabam ficando sem renda suficiente para ele obter que seja um pequeno espaço, quer dizer, para ter uma moradia, para adquirir uma moradia. Nós, do Sem Teto, a gente tem um estudo e a gente observa que no Brasil a questão da moradia, ela passa a se agravar intensamente a partir de 1940. Ela começa a se agravar a partir de 1940, quando a legislação estipula um salário que ele não cobre as despesas com a moradia. A gente fala assim que o salário ele é insuficiente para a pessoa adquirir a moradia. E isso vem desde 1940. Então, na década de 50, eu não sei, tem alguma coisa aí. Na década de 50,
houve, assim, por conta das lutas operárias, então houve o valor do salário no Brasil, ele foi ampliado, e você não tinha o mesmo problema habitacional que você passou a ter quando o poder de compra do salário ele foi caindo, e especialmente a partir da ditadura militar, né, a partir de 64. Né? São Paulo tinha, em 64, cerca de 1% de favelados. Por exemplo, quando terminou a ditadura, ele já tinha praticamente 20%, e hoje tem 20% de pessoas morando em favelas, né? E isso se deu junto com a queda do salário. Eu acho que eu vou tirar isso daqui. Mas aí tem, estou com calor, é que tem a coisa no bolso. Põe no bolsinho aqui. Tá. Então, para eu não perder esse... Espera aí. Esse está melhor? Espero que sim. Enroscou o... Deixa eu tirar aqui que eu estou com calor. Tá bom. Então, na história do Brasil, essa questão de que a queda do valor dos salários, ele tem gerado esse grande problema habitacional, ou seja, uma parte enorme da sociedade, ele não ganha o suficiente para ter o bem moradia. E, por outro lado, o poder econômico, ele vai se apropriando de todos os espaços, especialmente os melhores espaços, né? As terras boas da cidade, ele vai ficando na mão do poder econômico, né? O poder econômico vai se apropriando, porque os trabalhadores não ganham o suficiente para poder morar nas melhores terras, por exemplo, né? No local que não alaga, ou seja, nos lugares mais altos e coisas assim. Então, a cidade de São Paulo, e na maioria das cidades, Belém, mesmo Porto Alegre, mesmo Cidade do Sul, Rio de Janeiro, você tem uma grande massa de trabalhadores que ele não consegue renda suficiente para adquirir a moradia, uma vez que a moradia ela acaba sendo um bem do comércio. Ele não ganha o suficiente para adquirir a moradia. Aliás, não ganha o suficiente, às vezes, para adquirir até comida, né? Até tem o problema também da comida, não é só da moradia. Mas, ou seja, tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência dele, ele tem uma dificuldade. Então, como a renda é baixa, ele deteriora a vida dele, né? Come menos, né? Ou come mal, né? Não trata da saúde, não consegue estudar e assim por diante. Então, São Paulo e as outras cidades também têm esse grande problema habitacional que ele acaba ocorrendo assim, o poder econômico vai expulsando os trabalhadores das melhores áreas da cidade. A luta por moradia no centro, por exemplo, e a ocupação desses prédios aqui, ela vem nessa esteira, né? Eu participo do movimento já há uns 30 anos, e quando a gente começou, o movimento, ele lutava por moradia, e normalmente essa moradia era conquistada sempre na periferia, sempre ele ia sendo os projetos levados para a periferia. Mas os trabalhadores, principalmente dos cortiços, que eles moravam próximo às indústrias, próximos ao local do trabalho, eles não queriam ir para a periferia, eles queriam ficar morando na cidade urbanizada. Foi quando o nosso movimento se apropriou dessa bandeira de morar no centro, né? De querer moradia no centro, ou seja,
moradia nas áreas urbanizadas ou nas áreas consolidadas da cidade. Nós começamos com essa bandeira de luta a partir de uma grande luta que teve aqui na Moca, na região da Moca. A região da Moca, ela era uma região que tinha muitos cortiços, né? A Moca, Brás, Belém, era de grande concentração de cortiço. A Sé também, aqui a área da Sé, Santa Cecília, Bom Retiro, aqui a Barra Funda, né? Eram áreas que tinham muito cortiço. Mas o movimento começou a se organizar ali na Moca, né? E era morador dos cortiços. E esses moradores dos cortiços trabalhavam nas fábricas da Moca. Tinha muitas fábricas na Moca. O pessoal conhece a urbanização da cidade. Ela começou a se dar na beira da estrada de ferro, né? Onde se implantavam as indústrias. E a Moca foi um centro industrial até pouco tempo, né? E ali, então, os trabalhadores moravam e trabalhavam ali. A partir daí, eles não queriam conquistar a moradia para ir morar na periferia, né? O movimento fez uma luta lá e a gente conseguiu alguns projetos na periferia. Mas esses projetos foram se consolidando e depois eles não queriam ir para esses projetos da periferia. Eles queriam ficar morando na Moca. Então foi onde nós desenvolvemos, o movimento desenvolveu essa bandeira de moradia no centro. Moradia nas áreas consolidadas. E aí, a partir dali, nós fizemos uma articulação, né, com o pessoal da moradia da Barra Funda, do Brás e do Belém, e acho que de Santa Cecília, e com o pessoal da Moca, e aí começou a se formar esses movimentos de luta por moradia no centro. E esse movimento ele ganhou uma força imensa na década de 1990, né? 1990. Porque nesse período, o avanço do neoliberalismo que começou a fechar indústrias, né? Houve uma mudança no perfil econômico e também ocorreu uma migração da população da área central para outras áreas, né? A classe média, o pessoal de melhor poder aquisitivo foi para Paulista, para Higienópolis, para essas áreas melhores. Ocorreu um certo esvaziamento do centro. Então, naquele período da década de 90, houve o que a gente chamava de um certo esvaziamento do centro, né? E isso ocorreu por esses dois fenômenos. O fenômeno da classe média que saía para outros bairros, mas também da população pobre que não aguentava, não suportava economicamente morar nessas áreas urbanizadas, né? Então, se vocês recorrerem ao censo de 2000, você vai ver que há um esvaziamento, né, do centro, né? Eu acho que todos os bairros, todos os distritos, Sé, Bom Retiro, Consolação, todos esses distritos do centro, eles sofreram um esvaziamento nesse período. E justamente nesse período, então, que nós passamos a defender de que o movimento deveria se articular para morar no centro, né? Morar nas áreas centrais. E aí foi o período que o movimento começou a ocupar os prédios do centro, na década de 90. E se vocês observarem o censo de 2000, 2010, ele já houve uma reversão, né? Já passou, os distritos passaram a crescer mais do que esvaziar, né? Acho que 2000, 2010, passaram a crescer mais do que esvaziar.
E ele se deu justamente por esse movimento, pela luta do sem-teto para morar no centro, né? Morar nas áreas centrais aqui, aqui dessa região. Bom, o que é importante verificar nesse fenômeno? Que, na verdade, o movimento, ele faz, como é que se diz? Ele tenta inverter uma tendência que a economia está fazendo. Se vocês perceberem, hoje também está acontecendo isso. Embora você tenha um movimento fazendo para ficar, você tem o movimento econômico expulsando as famílias das áreas urbanizadas, né? E essa luta do movimento por essa moradia, ou pela terra, vamos dizer, né? Vamos dizer, a luta pela terra, por um espaço nas áreas urbanizadas, que fizeram, na verdade, o poder público a adotar algumas políticas habitacionais, né? Desde quando o movimento começou a travar as lutas aqui no centro, ou por moradia no centro, você não tinha nenhum programa de governo para moradia no centro, né? Quando na década de 90 se começou as grandes ocupações, o governo ele começou a fazer algumas políticas públicas para desenvolver programas habitacionais na área central, que começou com o governo Fernando Henrique no programa PAR, da Caixa Econômica. Então, hoje você tem vários prédios aqui no centro que vêm desse programa PAR da Caixa Econômica. Por exemplo, o Hotel São Paulo, que está aqui do outro lado, né, ele vem da época do PAR. O Riscala Jorge, que está aqui no Anhangabaú, aqui na frente. Aqui no Asdrubal, na Maria Paula, no Riachuelo, né? São programas habitacional do governo federal para moradia no centro, uma vez que naquele período, na década de 90, no final da década, tinha cerca de 20 ou 30 ocupações do sem-teto aqui no centro, né? Aqui nessa área central. E foi também um período que também acabou se aprovando várias legislações, por exemplo. Foi a partir da década de 90 que se aprovou o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade, ele era um projeto de lei que estava engavetado há muitos anos, né? E a partir dessa luta do sem-teto, o estatuto ele foi desarquivado e foi, acho que, aprovado em 2002, se não me engano, uma coisa assim. E nesse período também, com essa luta do sem-teto aqui, também foi acolhido na Constituição o direito à moradia, que a Constituição de 88, ela não acolhia o direito à moradia, né? Ela acolheu, depois dessas lutas intensas que ocorreram aqui no centro, e é claro que também na periferia, foi aprovada uma emenda constitucional e que colocou também a moradia como direito constitucional. Então, essa luta do movimento, do sem-teto, vamos dizer assim, na verdade, ela é uma luta que é uma luta simples, porque os sem-teto eles se organizam para lutar por moradia, para sair do aluguel, vamos dizer assim, né? Ele quer sair do aluguel, e também uma pessoa que não tem a moradia ou não tem recursos para pagar uma moradia, ele sofre muito na cidade, né? Porque ele fica sempre tendo que mudar de um lado para outro, ou ele fica também com um problema econômico tremendo, porque ele gasta quase todo o orçamento dele com a moradia, né? Então, o sem-teto ele vem por essa luta simples, uma luta pela moradia, por, né,
resolver um problema que ele está enfrentando, habitacional. Mas essa luta simples, ela acaba se transformando numa abrangência maior, né? Que ela acaba se transformando por uma luta de inclusão social, né? De inclusão social, que é a forma como o sem-teto se inclui na cidade, né? Na cidade. Aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, as pessoas que moram na periferia, ela fala, vou na cidade. Ele mora lá, né? Mora em São Paulo, né? Mas ele sempre fala, vou na cidade, porque parece que ele não mora na cidade, não é isso? Então, mas essa luta simples por moradia do sem-teto, ela acaba se transformando nessa luta de inclusão social e de inclusão na cidade. Porque o pobre, ele fica excluído da cidade. Ele fica totalmente excluído da cidade. Essa semana passada, eu fui visitar um bairro lá na cidade de Tiradentes, chamado Vilma Flores, né? Vocês imaginam que não tem ponte para entrar no bairro? Né? Houve uma enchente lá e levou a ponte. Então você entra numa pinguelinha, né, lá no bairro. Então, quer dizer, aqueles lá então estão mais fora da cidade ainda, né? Mas então, essa luta do sem-teto, que é por moradia, uma luta econômica, ela acaba tendo esse viés da inclusão social. Mas não só isso. Essa luta simples, ela acaba se transformando numa luta que ela acaba questionando, né? Questionando a propriedade imobiliária. A propriedade questiona em todos os seus aspectos, né? Porque depois dessa luta também, que se evoluiu essa questão da função social da propriedade na nossa legislação. A Constituição, ela já tinha acolhido esse negócio da função social da propriedade, mas genericamente num capítulo lá, e depois ela acabou sendo acolhida no Estatuto da Cidade, e isso porque a luta do sem-teto, ela acaba questionando esta forma de cidade que a gente tem, essa sociedade de exclusão social. Então, eu vejo que essa luta simples, né, que é por apenas moradia, o sem-teto acaba questionando a própria cidade, a forma como a cidade distribui a população nos seus espaços. Ela acaba questionando isso na prática, né, pela luta do sem-teto. E ela acaba questionando de modo, nessa luta organizada, né, como faz organizada, e também na luta espontânea, né, na luta espontânea. Se vocês observarem, aqui o Morumbi, né, o Morumbi, ele é cheio de favelas, né, ele tem muita, não é só o Paraisópolis, não. Ele tem algumas áreas lá por dentro que tem favelas na beira dos riozinhos. E que eu falo, é um questionamento espontâneo, porque é espontâneo, a pessoa ocupa, não tem onde morar, vai ali. E por quê? Esse pessoal que vai morar naquelas favelas e na área do Butantã, ali aquela área, é tudo gente que trabalha no Morumbi, né? Que trabalha, é o porteiro, é a faxineira, é a cozinheira, é o pedreiro, é o eletricista. Então, a questão da moradia ele acaba questionando, né, essa forma de cidade de modo organizado, como os sem-teto fazem, e de modo espontâneo, quando, vamos dizer, o poder público não resolve planejadamente, vamos dizer assim, né? Não resolve a coisa planejada, de modo espontâneo, os trabalhadores, eles vão se colocando em todos os aspectos, em todos os espaços da cidade, né? Então, para eu não esticar aqui mais, o que eu poderia acrescentar, assim, dessa luta do sem-teto? A outra coisa importante
da luta do sem-teto, além dessa questão de ser uma luta por uma inclusão social e a luta por uma cidade onde ela acolha a diversidade, né? Diversidade econômica em todos os seus sentidos, né? Ele acaba sendo uma luta também que acaba desenvolvendo muitas lideranças, muitas pessoas acabam se reinventando, né? Donas de casa, né? Gente que não teria nenhuma perspectiva social ou espaço de participação. Aí dentro desse movimento, o que? Elas se organizam no partido, organiza associação, organiza as famílias. Então, elas também acabam se transformando em lutadoras de defesa do direito, né? Sem querer, acaba, né, sem assim estar planejado, mas elas acabam se transformando em defensoras dos direitos fundamentais, vamos dizer assim, né? Sem ser jurídicos, sem nada, mas aquela ação delas, aquela forma organizativa delas vai se transformando em defesa dos direitos fundamentais, né? Então, eu vejo que a luta pela terra na cidade, eu acho ela traz assim um grande potencial, vamos dizer assim, de você construir algo diferente, né? Então, hoje, a gente vê nessas ocupações e também nos projetos que agora começaram a ser feitos, onde o pessoal acaba conversando sobre um novo modo de se relacionar, né? Um novo modo de se relacionar, um modo de se relacionar com igualdade, vamos dizer assim, né? Com uma igualdade, onde, por exemplo, num espaço desse aqui, todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que pagar a mesma coisa, todo mundo tem a mesma responsabilidade, e então ele acaba sendo, essa luta acaba ajudando na construção de comunidade e talvez seria um grande sonho nosso, né, de ele começar a apontar para um novo modo de convivência social, né? Apontar, vocês veem aqui, embora tudo muito, não muito, assim, imperfeição perfeita, né, como a gente diz, mas aqui acaba ocorrendo isso, aqui, em outras ocupações, a gente vê ocorrer isso daí, o quê? Acaba se juntando setores médios, como o pessoal que tem vindo para cá, imigrantes, né? Você acaba juntando gente de vários locais, aí você começa a ter biblioteca, aí começa a ter esporte. Então, na verdade, o Sem Teto hoje já tem esse apontamento de se construir nesses locais, né, novas formas de convivência social, né, com mais integração, mais igualdade, né? É um desafio, a gente sabe que é isso, né? Porque às vezes as coisas avançam e voltam, mas é um desafio necessário, e ele cria espécie de uma comunidade. A nossa experiência agora, né, é de que eles, eu acho que por causa das necessidades, né, mas tem criado um laço de solidariedade e de, assim, muito forte nesses lugares. O que eu acho que ela acaba apontando para você construir espaços urbanos com novas formas de convivência social, né? Que não a forma comercial, vamos dizer assim, puramente comercial. Mas eu acho que hoje as experiências dessa luta pela terra, que é a luta por moradia,
ela está apontando para isso, né? E é questão de tempo que vai exigir isso de nós todos, de todos nós, de mesclar, né? De você, hoje já se fala, né, nesses conjuntos de mesclar diferenças econômicas, diversidades, né? E você ter espaços culturais, espaço de comércio também, né? Você ter uma diversidade de coisa e ter uma comunidade que aponta para uma nova forma de convivência social. É um desafio que nós vamos ter que construir, e eu acho que o Sem Teto já aponta isso, porque é evidente que ninguém quer o que está se construindo por aí, né? Ninguém quer essas coisas horríveis que se constrói por aí, cada um enclausurado na sua casa, no seu carro de luxo, no seu, né? O ser humano é um ser social. Ele precisa do relacionamento. E eu acho que, assim, essa luta, eu não sei se era isso que vocês esperavam de mim, mas que eu sinto é que nós estamos na direção, aqui tem um potencial de a gente evoluir para alguma coisa mais consistente e que traga mais felicidade, né? Não é só resolver o problema econômico, mas que traga mais felicidade, mais relação social, mais diversidade, mais diferenças, né? E mais atividades cultural e o que seja possível para os seres humanos se desenvolverem como seres humanos. Eu vejo que está aqui, nós temos um potencial imenso na nossa mão. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Originalmente, mediar essa conversa, devido às circunstâncias imprevistas, eu me encontro aqui dando uma fala. Mas é um prazer, na verdade, estar aqui, de falar sobre a minha experiência com o MST. Eu sou antropólogo, eu fiz a minha pesquisa de doutorado com o MST entre 2007 e 2009, em Santa Catarina. Eu morei com o MST lá nos assentamentos de Santa Catarina por 2 anos. Acompanhei, membros do MST em vários tipos de situações, né? Dá para imaginar, durante 2 anos, pessoal que tem que ir para o hospital, sei lá, nascer um bebezinho, divergências dentro dos assentamentos, todo tipo de problema, todo tipo de desafio. Em 2 anos eu acompanhei bastante com eles. Essa questão da luta pela terra, a luta pela moradia, a intersecção dessas duas lutas, era uma questão que me preocupava bastante na época. Eu vi que mesmo lá, na roça, lá em Santa Catarina, meio longe, da cidade, dos centros urbanos, o sombra da cidade era grande. A cidade era um ponto de referência, de algum jeito, para as pessoas do MST, mesmo que o MST seja um movimento rural. Então, eu só queria resumir um pouquinho de que é uma coisa muito básica, com certeza, para todos vocês, de o que eles fazem, o MST. O MST é fundado em 84, né, em Cascavel, no Paraná. Eles se reuniram, sobre essa questão da terra, né? Mas terra, na verdade, para o MST, é só a primeira etapa. De conquistar terra para o MST, era só o começo de um processo. Esse processo inclui coisas como, conceitos como dignidade, também acesso à saúde, acesso à educação. E terra para o MST, no primeira instância, era o jeito de conseguir essas coisas. Era o meio, não exatamente o objetivo do movimento. Era o meio para conseguir isso, ou alcançar outros objetivos.
Mas claro que de conseguir terra virou um foco do movimento. Virou tipo um jeito de organizar e massificar a luta e também conquistar uma visibilidade nacional. Quando nós pensamos tipo nas ocupações do sem terra, tem certas imagens que sempre vêm para frente. As barracas. Mas essas barracas estão feitas de quê? Estão feitas de lona. É a forma de barraca, quadrangular. Sempre da mesma forma. Tem um certo jeito de fazer uma ocupação no MST. Porque o MST é um movimento muito organizado. Uma outra parte dessa organização, essa massificação do movimento, é o setor de cultura. O MST tem vários setores. O setor de frente de massa, o setor de educação, o setor de formação e também o setor de cultura. O setor de cultura, a ferramenta principal é de reforçar a identidade do MST. É no MST onde você aprende como ser sem terra. E também é interessante pensar que está no acampamento do MST, que é o processo para conseguir terra, que você está aprendendo a ser sem terra. É perversamente invertido nesse sentido. Essa identidade de como ser sem terra, de como ser um sem terra, está criada através tipo, da mística do movimento. Eu não sei quantos de vocês tipo, já conhecem a mística do MST. Mas a mística é o papel, a ferramenta mais importante da vida cultural do movimento. A mística pode referir a uma vida cultural, a um espaço cultural, um jeito de ser sem terra, até de ocupar e de praticar essa mística. Mas a mística também pode ser uma coisa um pouco mais tangível, um tipo de peça, uma peça de 5 até 10 minutos, sem palavras, em que os membros do MST fazem performance. Essa performance é uma alegoria de tratar questões como que é a questão de reforma agrária. Como que nós podemos criar uma comunidade maior? Como que nós podemos tratar da questão da violência? Essas questões são tratadas dentro desse espaço da mística. Esses espaços são muito importantes para o MST. Eu gostaria de ler, porque, infelizmente, o militante do MST não pode ser aqui essa noite. Eu gostaria de ler parte de uma entrevista que eu fiz com um membro do MST lá em Santa Catarina, justamente sobre essa questão da mística e da vida cultural do movimento. Ele falou: o subjetivo, violão, poesia, música do subjetivo, isso move montanhas, isso transforma muito mais que às vezes muitas palavras. E na época a gente fazia isso. Toda terça-feira, depois da roça, a gente não ia trabalhar. Um dia tocava violão, estudar, planejar, rezar. Faz parte também do subjetivo, também é mística, católico. Mas não tinha muito desse negócio de essa ou aquela igreja. Era uma espiritualidade pela luta. E foi legal aí. E a gente, na época, a gente não tinha nenhum recurso. Eu queria destacar a importância do que esse membro do MST colocou na mística, na vida cultural do movimento. Essa ideia do subjetivo, de tocar violão, de rezar até. Ele chamava isso da espiritualidade pela luta. E aí eu queria saber um pouco mais, né? Então eu
perguntei a ele como que estava, tipo, a mística no movimento, como que estava indo. Ele falou que o MCT estava perdendo essa mística. Eu falei, quais são as consequências de perder essa espiritualidade pela luta? Ele falou assim, esfria o espírito, você perde, sei lá, a mística tira medo, a mística, ela te dá não sei exatamente assim, é mais uma das coisas que tiram, esfria, se vira muito pragmático. Vou lá porque vai dar lucro, vou lá porque vou pegar terra. A mística pura, espírito, eu vou lá porque tem povo, gente, justiça. Muito difícil de explicar, ele falou. Eu acho muito importante falar sobre essa questão da vida cultural, porque para esse membro do MCT, a mística era uma coisa, porque o MCT é um movimento, como que é a palavra? Não religioso, né? Exato. É de algum jeito a mística, esse jeito de se expressar culturalmente, de fazer essas performances, de pensar na repressão, de pensar na violência, virou a espiritualidade do movimento. E sem essa espiritualidade, ele apontou, o movimento pode se perder. Tudo bem. Colocar aqui um pouquinho sobre tipo esse espaço cultural. Mas quais são as conexões mais pertinentes, mais tangíveis entre a luta pela terra e a luta pela moradia? Quando eu estava no MCT, como que eu falei, a cidade, a ideia da cidade, nunca estava muito longe. Primeiramente, a questão da cidade traz muitos problemas para o MCT. Lá em Santa Catarina, a direção estadual, eles falaram para mim que não tem mais gente na roça para recrutar. Não tem mais pessoas, tipo, pequenos agricultores para nós recrutar. As pessoas que estavam integrando os acampamentos lá do MCT em Santa Catarina em 2008, 2009, foram pessoas das periferias de Joinville, de Florianópolis, de Mafra, de Canoinhas, as cidades de Santa Catarina. Era uma galera totalmente urbana, galera bem jovem, geralmente meninos de 17, 18, 19 anos. Essa galera não tinha nenhuma noção de como plantar. Eles não sabiam como plantar. Eles não sabiam, tipo, ser um pequeno agricultor. E o movimento achou, o MCT achou que era tipo a tarefa do movimento de algum jeito de ensinar todas as técnicas dessas pessoas, de como ser um pequeno agricultor para essas pessoas. As lideranças estaduais disseram para mim que essas pessoas que são da periferia de Joinville, de Florianópolis, os avós dessas pessoas eram pequenos agricultores. A gente está voltando, a gente está trazendo essas pessoas de volta para a terra. Só que, claro que tinha uma sequência de problemas. O primeiro problema era uma questão econômica. De viver, tipo, na cidade, de viver num estado precário, né? Como o Manuel, tipo, ilustrou, é muito diferente de viver, tipo, na roça. Na roça, você vive de 2 colheitas por ano. Você planta, você recolhe, você vende. E com essa grana, você compra mais sementes e você planta de novo. Tem outro ritmo financeiro na roça. Na cidade, você vive numa situação precária, você vive dia a dia. Um dia tem grana, outro dia não. Na roça, não é assim. Você tem que planejar. Você tem que planejar pensando nos próximos 6 meses.
é de fazer essa troca de mentalidade, essa ontologia, vamos dizer, financeira, de trocar essa cabeça, era muito difícil nos acampamentos. Também as lideranças falaram para mim que a galera, tipo, urbana, como que eles disseram, trazeram muitos problemas. Vícios de álcool, de drogas, coisas que aparentemente não tem ali na roça. Mas claro que tem. Mas qual é a importância da cidade? Por que era importante para os membros da direção estadual do MCT de Santa Catarina trazer uma galera de pessoas urbanas para os acampamentos? Porque, gente, a cidade para o MCT é muito importante. Quando o MCT está planejando em ocupar uma terra, essa terra não está, se perdoar, tipo a minha frase, na puta que pariu. A terra tem que ter uma certa infraestrutura. Você tem que ter uma rua. Você tem que ter, idealmente, o BR lá perto. Por que você precisa de um BR quando você está ocupando terra? Porque se você vai produzir, se você vai vender, para quem você vai vender? Você vende para as cidades. Um dos assentamentos mais bem-sucedidos que eu vi do MCT lá em Santa Catarina, eles plantaram saladas. Eles tinham uma área de 82 hectares, mas infelizmente 70 desses hectares era mata protegida. Então eles não podiam fazer nada lá. Então tinha esse problema. 13 famílias, 11, 12 hectares de terra. O que a gente vai fazer? Eles criaram uma fábrica de saladas, né? De criar tipo plantinhas, e aí pegar essas plantinhas, pôr na estufa, e aí tipo vender a salada para o Angeloni, para as pessoas que conhecem o Sul, um grande rede de supermercados lá. E você tinha o MCT vendendo salada para uma grande rede capitalista de supermercados. Por quê? Porque dá lucro para as famílias que estão morando lá. E quando eu digo lucro, eles estavam sendo pagos R$1 por hora. As pessoas, né, as famílias do assentamento. O assentamento era coletivizado. Como se diz? Coletivizado. Então, creche, cozinha, transporte até. O assentamento tinha um carro. Todos esses custos foram coletivizados. Mas o salário que eles pegaram, né, para trabalhar tipo 10 horas por dia era 95 centavos por hora. É claro, o assentamento não produz sabão, o assentamento não produz shampoo. Você tem que comprar essas coisas, roupa, tudo isso. Eu estou dizendo isso para ressaltar a importância da cidade para o MCT. O MCT é um movimento que a base da legitimidade do MCT está em produzir. Os inimigos do movimento dizem que o MCT é uma penca de vagabundos, caras que pegaram terra, se não fazem nada, eles vendem, alugam, não sei o quê. A única resposta que o MCT tem para essas pessoas é de produzir. Produzir leite, salada, produtos de porco, não sei. Mas você tem que vender esses produtos. É por isso que, para qualquer ocupação, a questão de infraestrutura, de ruas, é tão importante. Mas as ruas levam para uma coisa. É aquela coisa, é a cidade. A cidade é o grande mercado, onde dá para vender, tipo, os produtos. Então, tanto que era um problema para o MCT na época, ainda está, lá em Santa Catarina, de incluir a questão urbana, tipo, na luta pela terra, quanto era uma necessidade. Outra coisa que eu queria destacar entre as conexões é que esse fluxo de pessoas urbanas para o movimento tem também outros efeitos
de um lado, você tem esse troca de mentalidade, de viver de um dia para o outro e não planejar tipo, para os próximos 6 meses. Mas tem também alguma coisa muito interessante que está acontecendo agora no MCT, que tem a ver com cultura. É para voltar a essa questão da vida cultural, é o espaço da mística. A mística do MCT está mudando. Hoje em dia, não é mais só pessoas fazendo essas peças que, aliás, vêm diretamente da Igreja Católica, né? Esses se chama misteriosos, os misteriosos, que eram tipo peças que eles fizeram tipo na Igreja Católica na Idade Medieval. A mística vem diretamente disso, né? Porque o MCT vem do CPT, né? Vem das comunidades de base da igreja lá do sul do país. Mas o que está acontecendo agora, hoje em dia, é que a mística em si está mudando. E está mudando por conta da conexão com a cidade. Essas novas pessoas que estão sendo recrutados pelo movimento, eles não querem fazer tipo peças, eles não querem tipo replicar, reproduzir os modos antigos do MCT. É uma cultura que já foi lançada tipo em 84. As coisas mudam. Agora, as pessoas lá no MCT estão querendo fazer rap, hip hop, né? Estão querendo fazer tipo montar tipo bandas de funk. É essa cultura que está mais urbana, intrinsecamente mais urbana, está mudando da base o movimento. A conexão com a cidade para o MCT é para todos os movimentos lá, tipo os movimentos rurais que estão articulando uma luta pela terra, é incrivelmente importante. De um nível, é uma questão prática, é questão de para quem a gente vai vender os nossos produtos, né? Para ganhar, para conquistar essa legitimidade, né, de ser um movimento produtivo, de trabalhadores, né? Mas também, num outro plano, no plano cultural, esse envolvimento de pessoas da cidade que está trazendo um outro tipo de cultura, está renovando o movimento do Sem Terra, da base. Não, isso não é uma coisa imposta, né, tipo, verticalmente. Isso é uma coisa horizontal. É assim o movimento está renascendo e virando um outro tipo de movimento. Um movimento que talvez no futuro possa criar outros tipos de vínculos e criar uma rede mais tangível entre a luta pela terra e a luta pela moradia. Que, como o Manuel explicou, são exatamente as mesmas lutas, mas expressadas em jeitos diferentes. Obrigado.